Fala aí, torcedor do Flamengo, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal. Pessoal, bora aqui com as últimas informações sobre o nosso Flamengo. Galera, informações sobre o mercado da bola, reforço chegando, Lucas Paquetá de volta no Flamengo. Que história é essa? Vamos ver aqui nesse vídeo. Tem também informação sobre o Firmino, pessoal, centroavante aí. Vamos ver tudo aqui relacionado ao Flamengo. Já comenta aqui o que você acha da contratação do Lucas Paquetá. Você acha que é uma boa ele vir para o Flamengo? Retornar ao Mengão? Comenta aqui a sua opinião. Agora, sem mais delongas, bora para o vídeo, galera. Bora fechar o vídeo para falar sobre Lucas Paquetá. Meio atacante do West Ham pode virar reforço do Flamengo? Essa especulação ganhou um pouco mais de força depois que seu empresário esteve no CT do Ninho do Urubu nessa quinta-feira para um encontro com o José Boto. Esse encontro serviu para que eles pudessem se conhecer, conversar sobre Paquetá e também outros atletas. O Flamengo decidiu esperar pela audiência que acontece na Federação de Futebol da Inglaterra, está marcada para o mês de março. Vale a lembrança de que o Paquetá é acusado de ter forçado 4 cartões amarelos em jogos do futebol inglês. Isso pode lhe render uma punição das mais pesadas. No pior dos cenários, ele poderia pegar até 10 anos de gancho, e essa punição seria revertida em todo o mundo, ou seja, não é que ele ficaria impedido de jogar apenas na Inglaterra, e sim em todas as outras competições pelo planeta. E você, rubro-negro, gostaria do Paquetá de volta? Já deixa no espaço para comentar a sua opinião. Vene Casagrande, pois não, conta pro pessoal, o Gerson recebeu proposta de quem? Ele continua no Flamengo? Qual é esse tchá-tchá-tchá que tá rolando, que eu sei que tem um negócio de... Vamos lá, eu respeito todo mundo, eu não sou dono da verdade, eu me responsabilizo por aquilo que eu apuro. Sim. O Gerson não recebeu proposta de ninguém, o Flamengo não recebeu proposta de ninguém. O que aconteceu foi o pai do jogador, que é um dos representantes do atleta, veio publicamente no seu podcast reclamar do salário defasado do atleta. Eu acho que ele tá certo, eu acho que de fato o Gerson tem salário defasado, tanto é que a antiga gestão pensava em renovar o contrato para dar uma valorização salarial ao Gerson, que está jogando muita bola, mas eu acho que não precisava ele dizer publicamente isso. Ele falou muita coisa, foram várias declarações dizendo que da tropa de frente do Flamengo o Gerson tem o menor salário. Eu acho que isso é um assunto que tem que ser resolvido internamente. Inclusive, ele não é o único representante do Gerson. O Gerson também tem outro representante, que se chama o Carlos Leite. Eu acho que eles poderiam chamar o Flamengo para conversar por uma renovação de contrato. Não precisava expor isso publicamente e dizer, porque o Gerson abriu mão de muito dinheiro para sair da França e voltar ao Flamengo. Gente, abriu mão porque ele quis e porque ele não estava feliz lá. Hoje a gente vê um Gerson muito mais feliz. E eu concordo, o salário está defasado, mas beleza, chama a diretoria para conversar. E o Flamengo nega, não tem nenhuma proposta, o Zenit não fez nenhuma proposta. Nesse momento não tem nenhuma chance do Gerson ser vendido, enfim, negociado pelo Flamengo, até porque nem negociação tem. Tá. Então, e se chega a proposta? De 35 de euros. Aí eu não tenho como prever o futuro, eu não posso... Não, você aceitaria? Não. Se eu aceitaria, não. Eu acho que o Gerson, a gente está falando de um clube hoje que não precisa fazer dinheiro, tá? Óbvio que tem problema de fluxo de caixa, a gente sabe muito bem disso, mas você vender o Gerson hoje... Mesmo sendo uma das maiores vendas da história do clube? Por 35 milhões de euros, eu não venderia. É o que falam. 35 milhões de euros, eu não venderia. Sabe você venderia, Pedrosa? Não, deixa eu explicar o porquê que eu não venderia. Sabe por que eu não venderia? Vamos lá, com 35 milhões de euros, você pode ir ao mercado e contratar um jogador, beleza? Mas quem te garante que esse jogador vai chegar ao Flamengo, vai se adaptar rapidamente, vai ser titular, vai estar ambientado ao ponto de ser capitão, líder? O Gerson. Quem garante que isso vai acontecer? Então eu não venderia. Eu acho que o Gerson ele é um jogador que, na minha opinião, muita gente não gosta dessa palavra. Para mim é um jogador inegociável hoje no Flamengo. Eu trataria o Gerson dessa maneira. E se é inegociável, ô Pedrosa, tem que aumentar o salário do menino. A gente briga tanto por salário dos meninos mais novos que fica... Imagina só, você ser o principal nome do Flamengo, porque foi isso ele na temporada passada, foi isso ele no futebol brasileiro, a gente coloca ele em top 3, o Vene coloca ele em top 1, e ele ter o menor salário da linha de frente ali, eu acho realmente que isso tinha que ser uma coisa a ser mudada logo, com pressa. Tem um monte de gente aí no futebol brasileiro ganhando mais de 1 milhão. Se o Gerson não ganha 2... tá errado, porque o Gerson entrega mais do que 99% dos jogadores. Vocês sabem o salário dele? Não sei, mas eu tô só te falando. Eu confesso também, não sei. Se o Gerson ganhar 2 milhões hoje, tá bem pago, porque o custo-benefício dele tá valendo. Já falei aqui, caro é jogador ruim. Jogador bom, que entrega, que decide jogo, que é um líder, que é uma referência rubro-negra como é o Gerson,
paga o que ele quiser. Paga o que ele quiser. Mais de 2, a gente já discute. Mas até 2, pagando até 2 pro Gerson, por tudo que ele entrega em campo, tá ótimo. E você acha certo e falar assim no podcast? Eu acho que é do jogo, eu cara. também acho que é do jogo. É do jogo, E é a do gente jogo. reclama tanto que ninguém fala, que ninguém fala. Eu acho que é do jogo também. É do jogo. Eu não acho que é do jogo a partir do momento que ele é empresário do atleta. Se ele fosse apenas pai, eu ia relevar. Mas ele é empresário. Mas ele tentou falar com essa nova diretoria pelo aumento? Sem sombra de dúvidas, ele deve ter tentado. E se ele não tentou, ele errou. Não, aí é por isso que eu perguntei. Esse é o ponto. Porque eu acho que se ele não tentou, porque mudou. Se ele tentou com a antiga e não tentou com a nova, aí não deveria ter falado. Pô, tenta primeiro. Agora, se ele tentou e não conseguiu, aí ele pegou Eu vou te a dar um arma que ele exemplo. tem. O Pulgar é um jogador que mudou de ideia aí nos últimos dias. Sim. Ligou. Aconteceu alguma coisa? Alguém soube publicamente, o empresário do Pulgar chegou publicamente a reclamar, falar que o salário dele está defasado? Não. Por quê? Porque isso está sendo discutido internamente. Mas a gente não sabe que isso aconteceu? Sabe. Não, mas sabe através de apuração. Não porque o cara veio no podcast dele e ficar falando um monte de coisa de salário defasado. E eu sei que o salário dele está defasado porque a antiga gestão já havia me dito isso. Que queriam renovar porque entendiam que o salário dele está defasado. Perfeito. Ainda mais que a gente está falando de um gesto que está começando o ano muito bem. Eu só acho desnecessário expor a esse ponto e, entre aspas, reclamar que o jogador abriu mão de muita grana para sair da França e voltar ao Flamengo. Gente, ninguém obrigou o gesto. Eu acho que esse não é a justificativa. Eu acho que a justificativa é: ele foi o principal cara do Flamengo na última temporada e merece. Mas, Fernanda, ninguém tá falando. Eu não tô falando que ele não merece. Eu sei disso. Eu só tô falando mas que eu não acho ruim. Não tem porquê ele vir publicamente. Porque às vezes a gente. Benê, a gente tá nessa já há muito tempo. Tomara que continue falando as coisas em off pra gente poder trazer a notícia. Não tem diferença entre o cara trazer uma notícia em off. Ele poderia ter falado com qualquer amigo jornalista dele lá, falar assim, a gente tá chateado, mas eu tal. Ele fez o contrário, ele falou assim, eu vou falar. É isso. E o mas eu vou te falar, sabe? Sabe por que ele Eu errou? também acho. Porque a postura da diretoria do Flamengo pode ser de uma outra maneira agora. Mas tu acha que... Não. Quem vem? Gente, olha só. É o Gerson. Então me dá. Você não quer? É o Gerson. Você me dá. Ninguém tá falando que o Gerson vai sair do Flamengo, gente. Eu não tô falando isso. Eu sei que não, a gente tá Eu tô brincando. falando que numa negociação, é porque você leu na íntegra o que ele disse? Ele não falou simplesmente só que o salário está defasado. Ele fala como se o Gerson tivesse feito um favor de sair da França, vir para o Flamengo, abrir mão de muito dinheiro. Mas foi o que eu falei. Ele poderia ter usado outra justificativa. Eu falei isso agora. É isso. Fala assim, gente, o garoto jogou muito, ele é um cara importante no Flamengo e ele merece um aumento. E sabe qual foi o principal que ele não respondeu? A proposta. Cadê a proposta? Mas acho que ele não ia abrir o valor ali no podcast. Não. Ele não confirmou nem a proposta do Zenit, do tal Zenit. Ah, tá bom. Entendeu? Porque esse é o ponto crucial. Muita gente está dizendo que ele recebeu a proposta, mas quando ele é questionado, o próprio Marcão, e a proposta? Isso eu deixo pro Flamengo falar. Cadê a proposta? Tá, mas com ou sem a proposta, eu acho que ele tem o direito de reivindicar Eu o também aumento. acho. Independentemente Eu da- não tô da falando proposta. que ele não tem direito, gente. Porque ele poderia ter vazado pra você, ou ele poderia ter ido no podcast. Vocês não estão falado. entendendo. Eu sou o cara que eu vou levantar a bandeira pro Gerson renovar. Acabei de dizer que ele é um Isso a gente jogador já entendeu, negociável. isso a gente já entendeu. 5 anos de Ponto contrato, pacífico. pra mim, Gerson é ídolo, fica. Não, quem não pra acha mim, isso, encerra a tá carreira doido. do Flamengo. Doido. Isso é inegociável. O ponto é como é tratado. Gente, roupa suja se lava em casa. Tá insatisfeito? Liga pra diretoria do Flamengo. Qual é, José Boto? Vamos marcar uma reunião aí? Aí ele vai lá, conversa com o Boto. Ele respondendo. E é isso. E conversa internamente. Agora, pra que expor... E outra... Gente, A briga gente já tá conhece boa, a figura mas... Marcão, né? E não é a primeira vez que ele faz isso. Ele só faz isso porque ele sabe que o filho dele joga uma barbaridade. É isso! Ponto. O filho dele protege ele tudo que for possível. Se fosse um jogador... É igual aquele cara lá, aquele moleque que fez o gol e falou: eu sou bom, meu empresário é que é ruim. Entendeu? Ele falou: eu sou bom, meu empresário que é ruim. Não, o Gerson não, o Gerson pode falar: eu sou bom pra caramba e meu empresário ainda me defende. É aí, ó. isso, Ainda eu quer acho arrumar dinheiro também. pra mim. Eu acho que é do jogo. Eu acho que é do jogo. Do Eu jogo acho que é do jogo. totalmente. Vene, vou com você pelo lado do Fla e vou com Pedrosa pelo lado do Fluminense. Novidades do Flamengo, alguma coisa diferente? Vem com um time com força máxima para esse jogo com o Flu? Não será força máxima porque o De Não La será? Cruz será poupado. O Flamengo emitiu um
comunicado oficial dizendo que o jogador não será relacionado por conta de um controle de carga, o que eu acho uma atitude extremamente certa, porque a minha maior crítica em relação ao De La Cruz foi o planejamento adotado na temporada passada, quando esse jogador foi utilizado em vários jogos de Campeonato Carioca no primeiro semestre e chegou no segundo semestre e o jogador estava destruído fisicamente falando. E já era um jogador que veio com uma pois é, e o observação. Ele é um cara que precisa ser visto de forma bem diferente. O histórico de lesão dele preocupa, sobretudo lesões no joelho. Então acho que tem que ter esse controle de carga sim. Não é um jogo de vida ou morte para o Flamengo, muito pelo contrário. Se perder não vai mudar em nada ali. O Flamengo ainda continua com chances de classificação para a próxima fase da Taça Guanabara. Óbvio que vencer um Fla-Flu é sempre importante, sobretudo esse clima de revanche para o técnico Felipe Luiz. Mas a ausência do De La Cruz não me faz mudar de ideia ou pensar diferente. Para mim, o Flamengo é o favorito para esse duelo. Chega no melhor momento, chega melhor preparado. A gente pôde ver isso nos últimos jogos, tanto do Flamengo quanto do Fluminense. Eu acho que a ausência do De La Cruz, inclusive, vai dar a oportunidade de Felipe Luiz de fazer alguns testes, alguma mudança. Por exemplo, você pode recuar o Gerson para fazer a função do De La Cruz e aí você coloca o Arrascaeta no time titular, ou até mesmo o Luiz Araújo, que está pedindo passagem, jogando muita bola nesse começo de 2025. Então a ausência do De La Cruz, para mim, não muda nada. O Flamengo chega como favorito e eu acho uma estratégia extremamente correta da comissão técnica, controlando a carga desse jogador que, repito, tem um histórico de lesões que preocupa e você tem que pensar a longo prazo, não apenas no Campeonato Carioca. Você fala do conforto aí em relação a esse jogo do Fluminense matematicamente, mas os próximos confrontos do Flamengo são sempre clássicos, né? Então vai ser uma reta um pouco espinhosa aí pro Flamengo. Tem o Maricá ainda. E o Maricá, Botafogo, Vasco e Maricá. Vasco, né? Flu, Botafogo, Vasco e Maricá. Então de 4 jogos aí só um que é um jogo sem ser um clássico, mas que também tem os desafios aí do Maricá, que tem feito uma boa campanha. Ô Pedrosa, pelo lado do Fluminense. Olha, o Fluminense eu duvido que o Mano vá mexer na escalação, tá? Eu acho que o Guga foi muito bem, inclusive, na lateral direita. É um jogador que sempre quando entra corresponde, inclusive já correspondeu até mesmo jogando na lateral esquerda. É um atleta que desde a campanha da Libertadores já vem fazendo bons jogos com o Fluminense. Claro que o Samuel Xavier também é um bom lateral direito, eu gosto do Samuel Xavier, mas o Guga, na minha visão, pode ser mantido aí, deu uma boa consistência por aquela lateral. Gostei muito também da partida do Martinelli, para mim jogou muita bola contra o Vasco, um jogador que muitas vezes é contestado pela torcida do Fluminense, e tudo bem, o torcedor tem direito, mas acho que ele deveria ser mais valorizado, cara. Gosto muito do futebol do Martinelli, é um jogador de muita qualidade. Repete para mim o Riquelme na ponta direita, tem que jogar, um garoto que mudou a vida do Fluminense no setor criativo, e o Arias nem se fala. O Canóbio também ganhou a vaga do Keno, né? Então também deve ser mantido. O Diguinho da nova geração. Eu acho até, Fernanda, que ele é mais parecido com o Rafael Moura do que com o Diguinho. Pô, você acha? Eu não acho. De fisionomia, assim. Não, de cara na lata, sim. Exato, mas do correndo de também. Costas, ele é o Diguinho muito. Olha lá, tá aparecendo não, aí. Não, de frente é muito Rafael Moura. Você fala Diguinho, eu lembro de Diguinho Baronete. Era a época que eu gostava da noite. Eu tinha encontrado o Diguinho na Baronete. Você encontrava o Diguinho, Benê? É sério, Benê, na Baronete? Eu vi o Diguinho na Baronete. O Diguinho jogou nos 3, né? No Flamengo, jogou, no Botafogo. No Fluminense, no Botafogo e no Vasco. E jogou muito bem nos 3 clubes. Nos 3. E agora tem uma seleção brasileira de Master, vocês já viram? O Diguinho joga. Tá jogando? Eu vi que tem até o Ronaldinho Gaúcho, vocês não viram isso não? Não vi não. Tava vendo Brasil e Uruguai, o Diguinho lá. Era bom jogador o Diguinho. Bom jogador mesmo. Mas aí então a gente trouxe o lado do Fluminense e o lado do Flamengo. E aí eu volto contigo em relação a essa questão de clássico. E se a gente parar para olhar bem bonitinho o Campeonato Carioca, ele tá até bem enxutinho. Só que o calendário, alguma coisa extravasa e acaba sendo regional. Por quê? Logo depois das férias, no início do ano, isso pesa um pouco, todo mundo começa a reclamar, não dá para fazer uma boa pré-temporada. Mas a gente tem um tiro aí de 11 jogos na primeira fase, que é uma fase que chega um momento que tem um monte de clássico, que eu acho que isso que é o legal do Campeonato Carioca, né? Agora você vê um Fla-Flu, depois você vê um Vasco Flamengo, daqui a pouco você vê um Botafogo e Fluminense. Eu acho que isso que é o legal do Campeonato Carioca. E tem um momento dessa competição que isso começa a acontecer bastante. E você também tem as semifinais aí, que era para ser sempre com os 4 grandes, mas a gente não tem visto isso nos últimos anos. Eu acho que esse ano vai ser mais diferente ainda. Mas a verdade é que o que estrangula o regional é o calendário. E não dá para tirar nada. Alguém vai querer tirar a Libertadores? Não. A Sul-Americana? Não. A Copa do Brasil? Não. O Brasileirão? Não. Então chegou uma hora que o regional ele vai ficando
tadinho, sendo sempre com aquele olhar. Aí você pega um gramado ruim, uma viagem cansativa, o campeonato com a arquibancada vazia, aí o povo vai ficando olhando de um jeito. Vocês lembram do Rio-São Paulo? Sim, claro. Era um barato, era muito legal. Era uma competição muito maneira. Não dá mais pra ter no calendário um Rio-São Paulo, porque... E ela já tem anos que ela não existe. Eu acho que iniciou os anos 2000, ela acabou, né? Porque realmente o calendário vai enchendo o Vene Casagrande. Mas chegou esse momento da competição em que a gente vê muitos clássicos acontecendo, fica um pouco mais gostoso de assistir. Não, isso não é informação, mas pelo que eu vejo, pelo que eu acompanho, eu acho que os clássicos estão sendo colocados na reta final da Taça Guanabara, justamente porque no começo os clubes grandes ninguém bota o time principal. Então, para evitar que tenha um clássico esvaziado, eles acabam colocando na reta final. E aí acontece isso, por exemplo, Flamengo com 3 clássicos seguidos. O que eu acho um absurdo, mas enfim, é um calendário extremamente apertado. Não tem o que fazer, a gente já debate isso aqui há muito tempo. Não sou contra o término do campeonato estadual, muito pelo contrário, sou saudosista em relação a isso, sou apaixonado pelo campeonato carioca. Eu só acho que tem que ser reformulado até mesmo para melhorar o produto. Mas, já que tem, a gente precisa apreciar os clássicos. E um Fla-Flu, num sábado à tarde, no Maracanã, com o Rio de Janeiro lindo, maravilhoso, é sempre muito bom você assistir um Fla-Flu. Será que eles vão perder o Gerson? Se perder, o negócio fica ruim por lá, porque assim, não tem substituto hoje pro Gerson no Flamengo e vai ser difícil achar um substituto pro Gerson caso isso aconteça. Zero preocupação. Em todo o mercado. Zero preocupação. No mercado. Falaram aí negócio de Paquetá, o cara tá falando de Paquetá aí. A Ilha ou o jogador? Então, Paquetá. Jogador. A Ilha é o jogador. O jogador. O Paquetá pode ser que seja um excelente nome para substituir o Gerson, mas hoje é difícil substituir o Gerson. Galera, e olha só quem pode estar retornando ao Flamengo aí, né, pessoal? O Lucas Paquetá, isso mesmo. O jogador que foi revelado aqui pelo Flamengo pode estar retornando aí ao Rio de Janeiro, mais precisamente ao Flamengo, né? Ele cravou sua volta ao Brasil aí para jogar no Flamengo no futuro. Ele falou: cresci no Flamengo e desejo voltar. Pessoal, vamos ver aqui um pouquinho, né, sobre Lucas Paquetá. Ele está sendo especulado aí desde o finalzinho do ano passado, né, no Flamengo. Como vocês podem ver aqui, ó, todos os sites estão falando sobre isso. O IG Esportes trouxe: diretor do Flamengo se reúne com o empresário de Paquetá. Aqui o outro falou: Paquetá no Flamengo, veja o que sabemos sobre o possível retorno, né, do meia. O GE postou. Aí aqui o Mix Vale também, coluna do Fla e o Bola VIP, enfim, ele está sendo especulado aqui. E vocês acham que vale a pena, pessoal, contratar ele novamente aí, trazer ele de volta? Eu acho que vale muito a pena, é um bom jogador. Seu valor de mercado 40 milhões de euros, seria impossível o Flamengo contratar ele pagando, né, a compra dele, seria provavelmente por empréstimo. E vamos ver um pouquinho aqui sobre ele, né, quais títulos ele conquistou aí após deixar o Flamengo. Pessoal, ele conquistou no Flamengo foi a Copinha, né, em 2016, a Copa América com o Brasil em 2019 e ainda conquistou por último aí em 2023 com o West Ham a Conference League Winner. Isso mesmo, ele foi campeão de lá, ou seja, tem 3 títulos até o momento na carreira, sendo 2 títulos brasileiros e 1 título inglês. E vamos ver aqui, né, os clubes que ele passou. Foi depois do Flamengo, ele foi vendido, né, para o Milan em 2019, ficou lá cerca de 1 ano mais ou menos e foi vendido para o Lyon por 23 milhões de euros. Aí o Lyon ficou com ele 2 anos aí, quando vendeu em 2022 para o West Ham por 42,95 milhões de euros. Cara, eu acho que seria uma ótima contratação. Lucas Paquetá joga muita bola, né? Então acredito que ele daria super certo aqui. É um jogador completo aí, meio campista, né? E que com a possível, né, saída do Pulgar, que eu acho que não sai mais, né? Mas se ele sair, eu acredito que o Paquetá seria o substituto ideal. Mas e você? Você acha que vale a pena trazer ele? Jogador muito bom de bola, não tá velho ainda, né? Tem 27 anos apenas. Saiu daqui moleque novo, mas ainda desempenha um bom futebol, né? Eu acredito que lá na Premier League ele não vai permanecer por causa dos problemas, né, sobre apostas que ele estava tendo. Então eu acredito que um retorno ao futebol brasileiro seria o mais viável para ele aí no momento. Vocês acham que vale a pena, galera? Comenta aí. E tem também, né, informações sobre o jogo de amanhã, galera. Isso.
Primeiro clássico aí, primeiro Fla-Flu na temporada, Fluminense contra o Flamengo. Mando do Fluminense, né? Vamos ver aí se o Flamengo vence. Flamengo vencendo vai para primeiro lugar aí, né? No Carioca. Tá ali atrás do Volta Redonda, porém tem um jogo a menos, né? Vai jogar aí, se ganhar, fica em primeiro por conta do número de vitórias e também do saldo de gols, né? Tem só 12, hein? Cara, muito saldo de gols, que isso. Então vamos torcer aí para dar tudo certo nesse jogo. Primeiro clássico do ano o Flamengo já venceu, né? Que foi contra o Botafogo na Supercopa Rei aí. O jogo mais importante da temporada até o momento foi esse e deu certo, né? 3-1 aí. Então eu acredito que amanhã vai ser um jogo muito difícil por conta do mando de campo do Fluminense, mas o Flamengo tem total chances de vencer lá, né? Tem um time mais qualificado, querendo ou não, um elenco mais forte, então a tendência é que o Flamengo vença o Fluminense amanhã lá no Maraca. Comenta aqui se você aprova a vinda do Lucas Paquetá e já comenta aqui qual o seu palpite para o jogo de amanhã. Comenta aí nos comentários. Agora eu fico por aqui e até o próximo vídeo, Nação Rubro-Negra.